É o texto de João 20. Texto que fala sobre a ressurreição de Cristo. Vai ser bem rápido, porque o tempo já se foi. Mas eu quero ler com os irmãos esse texto. Grande Deus, aleluia. Os irmãos acharam? João, capítulo número 20. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 16. Versículo de número 15 também, vamos ler o 15 também. E diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Irmãos, esse texto ele nos traz muitos pensamentos, bastante pensamento. Porque é um episódio que está acontecendo que ali está todo mundo triste. É um episódio que está ocorrendo que todo mundo está chorando. Até quem não acreditava. Depois que Jesus morre, muitos acreditaram. E houve um cumprimento de uma profecia. Mas o versículo de número 1 do capítulo 20, verso 1, fala que quando Jesus ele morreu, ele foi colocado no sepulcro. E o verso 1 diz que Maria Madalena, e eu preciso falar só isso como informação, faz parte da mensagem, mas como informação. Maria Madalena ela era conhecida como Maria Madalena porque ela era de Magdala. Por isso, Maria Madalena. O versículo fala já da chegada de Maria ao sepulcro. E o versículo fala que a pedra ela tinha sido tirada. Mas agora eu fico pensando, eu fico imaginando Maria Madalena saindo de casa. Ela com a sua companheira, de madrugada, ainda escuro, com as suas iguarias para ungir o corpo do Senhor, para preparar o corpo de Jesus Cristo no seu velório. Maria está indo para o sepulcro, mas de uma coisa ela tinha certeza. De uma coisa Maria ela tinha certeza. Ele está no sepulcro e na porta do sepulcro tem uma pedra.
do versículo. Maria, ela sai dessa casa de madrugada sem pensar no que pode acontecer, sem pensar no que pode dar errado lá na frente, sem pensar que ela pode perder a caminhada, ela pode perder todo esse tempo que ela está indo por causa de uma pedra. Maria, ela olha para a sua convicção: eu vou lá e tudo vai acontecer debaixo da mão de Deus. Confiança. Saber que Deus, Ele tem a providência para tudo. Saber que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Tem uma pedra lá, mas eu confio que quando eu chegar lá, Deus, Ele vai dar providência e a pedra vai ser tirada e eu vou ungir o corpo do mestre. Ela confiava na providência de Deus. Diabo dos céus, tem uma pedra. Eu não ganho com a pedra, não consigo mexer com ver a pedra, mas eu vou assim mesmo, porque eu sei que o Jeová Ele está lá. Aleluia. Essa é a nossa motivação. É isso que nos empurra para frente. É isso que nos movimenta. É saber que mesmo que haja pedra, mesmo que haja empecilho, o Jeová Ele tem saída para tudo na nossa vida. Ele tem providência. Maria, ela sai de madrugada e vai para lá. E o versículo de número 2 diz assim: correu, pois. Eu gosto, sabe do que, gente? Da narrativa de João. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aí. Diz o texto: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Sabe quem está falando isso aí? O próprio João. João está falando dele mesmo. Ele fala assim: ó, foi eu e Pedro lá. Ele fala assim: ó, foi Pedro e o discípulo que Jesus amava. Jesus amava eu. Ele se refere a ele mesmo como discípulo que Jesus amava. E ele diz assim, ó, levaram e disse, levaram o Senhor no sepulcro e não sabemos onde o puseram. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse, levaram o Senhor no sepulcro e não sabemos onde o puseram. Sabe o que Maria está dizendo a você? Olha, eu não sei onde ele está. Eu não sei onde Jesus está, onde foi parar o corpo de Jesus. Eu não sei onde está o mestre. Maria está dizendo assim: olha, mexeram lá, tiraram ele de lá. Eu não sei onde ele está. Aleluia. Quantas vezes na nossa caminhada a gente está igual Maria, procurando Jesus e ele a gente não encontra. Procurando Jesus e não encontrando ele, não sabendo onde ele foi, não sabendo onde ele está, não sabendo onde o colocaram. Mas eu quero dizer algo de Deus para sua vida nessa manhã. Aleluia. Às vezes você está procurando Jesus no lugar errado, às vezes você está procurando resposta no lugar errado, no jeito errado. Jesus, ele está vivo e ele está aqui conosco, dizendo: meu filho, para se provar. Pois é. Maria, ela queria o corpo de Jesus. Entenda comigo. Maria queria o corpo de Jesus. Maria queria ungir o corpo de Jesus. Maria queria preparar o corpo de Jesus. Quantas vezes na nossa trajetória cristã a gente quer fazer coisas? Quantas vezes na sua trajetória cristã você diz: Senhor, eu quero pregar a palavra, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero cantar, Senhor, eu quero ser um obreiro da tua obra, eu quero fazer algo ao Senhor. Jesus está dizendo: olha, antes de tudo eu já
Eu quero que você entenda isso comigo rapidamente. A gente está nos últimos dias, a gente está tão sábio naquilo que a gente vai fazer. No que eu vou fazer. Sai da casa pensando que vai pegar. Sai da casa pensando que vai cantar. Sai da casa pensando que vai acontecer. Jesus está dizendo: olha, antes de tudo você tem que saber que lá na cruz do Calvário eu já morri pela sua vida. Pastor, mas eu trouxe Marias. Pastor, mas eu trouxe um vento. Pastor, eu vou ungir. Jesus está dizendo: aleluia, tudo isso que você faz, tudo isso, aleluia, já ficou na cruz do Calvário. Eu já morri pela sua vida. Aleluia, isso aí para Jesus, irmãos. Desculpe de falar. Isso aí para Jesus não representa nada se você não continuar mesmo sabendo que tem guerra. Meu Deus, que poder, aleluia. Vamos dar uma coisa aqui. Próximo versículo 3 diz assim: ó. Então Pedro saiu com outro discípulo. João falando dele mesmo. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Próximo. E os dois corriam juntos. E os dois corriam juntos. Quem está narrando a história é João. E os dois corriam juntos. Mas vamos pensar. Pedro e João estavam correndo. Mas João falou assim: mas o outro discípulo, quem estava falando? Eu. Mas o outro discípulo correu mais depressa. E chegou primeiro. João da Terra vai correr muito mais que João, que Pedro. Cheguei primeiro. E eu gosto que João tenha escrito isso aí. E eu gosto que João tenha escrito isso aí. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. O próximo versículo diz assim, ó. Versículo de número 5 diz assim, ó. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Obrigado, seu lindo. É lindo, meu irmão? É ou não é, irmão? Eu também acho. Versículo 4 diz que ele corre primeiro. Ele se abaixa. Ele viu no chão os lençóis, mas não entra. Vamos ler o próximo para você entender comigo, para eu fazer essa aplicação na sua vida. Chegou, pois, Simão Pedro, depois disse que ia, e entrou no sepulcro. Você está vendo a diferença na nossa vida? Tem gente que quer fazer tudo, quer ir lá e vou lá, eu quero ser o primeiro, eu quero chegar primeiro, eu quero ser. Não, Jesus está dizendo assim: não adianta correr muito e chegar na porta do sepulcro e não entrar. Chega primeiro que todo mundo faz tudo, não é tudo. Chega primeiro nas coisas que quer fazer, tudo se chegar primeiro mesmo. Então não vou fazer, vamos chegar só na 40, na semana do dia, chega primeiro. Simone chega depois de João, ele entra. E nessa caminhada tem pessoas que correm, faz de tudo, mas não entra. Pastor, mas não, a gente está falando do sepulcro, mas quando você entra lá, você vai ver, aleluia, que Jesus não está mais lá, aleluia. É quando você entra que você vê, aleluia, que ele ressuscitou. Tem gente que está na porta do sepulcro chorando, mas aquele que entra, ele volta para casa dizendo: ele não está mais lá, ele ressuscitou. A promessa do Messias foi cumprida. Aleluia! Aleluia! Sabe por que tem gente voltando para casa triste? Sabe por que tem gente que está voltando para casa triste? Sabe por que tem gente que não vive a essência da alegria? Porque ele vai até na porta, mas não entra. Corre bastante, faz tudo bem feito, mas não entra. Jesus disse: Simão Pedro, ele chega depois, e ele entrou e ele
o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Tem uma teologia que fala, com os negócios do silêncio, eu não acredito muito. Mas você vai pegar a tradução judaica, não tem nada muito disso daí, não, mas deixa que prega assim, não pregar. Próximo versículo. Vou falar desse lenço. Aí o versículo fala assim: então entrou também o outro discípulo, João, o que chegava primeiro. Chegou primeiro e entrou depois. Chegou primeiro e entrou depois. Eu gosto quando fala esse versículo, porque fala assim, ó, entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Irmãos, ele chega primeiro, não entra, mas quando o outro entra, aí ele entra também. Agora eu quero que você entenda comigo essa palavra. Você sabe por que você não pode parar? Você sabe por que você não pode desistir? Porque tem gente que só vai entrar nesse sepulcro ali para crer só depois que você entrar. Você não sabe a importância que você tem na sua casa, na sua família. Você não sabe a importância que você tem para não desistir. Muitas pessoas estão vindo depois de você. Muitas pessoas elas estão vendo a luz acontecer, a obra do Senhor na sua vida. E ela diz: eu vou lá também. Eu quero crer também. Eu quero crer também. Eu vou lá. Aleluia! Sabe o que o menino está fazendo hoje? Sabe o que o menino está fazendo? Ele está querendo desanimar as pessoas. Por quê? Porque sabe que depois de nós tem pessoas olhando e dizendo: se ele for, eu vou também. Se ele quiser, eu faço também. Se ele entrar, eu entro também. E eu vou crer, aleluia, em nome de Jesus. Jesus quer desanimar a igreja, ou melhor, o inimigo, perdão. O inimigo, ele quer desanimar a igreja. Ele quer desanimar o povo. Mas depois que Pedro ele entra, João entra também. Quando ele vê, ele fala assim: olha, eu creio. Próximo versículo. Esse daí, para mim, é o versículo que eu ia ler como versículo chave. Ele é um versículo como versículo chave. Porque o versículo diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aí, pastor, aí eu passo um pano um pouco para João e para Pedro. Aí eu passo um pano um pouco para eles. Porque o texto diz que eles não conheciam as Escrituras. Não sabiam. Aí, ó, ainda não sabiam a Escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Mas agora eu quero dizer algo de Deus na sua vida. Presta muita atenção. Esquece o texto e olha para a sua vida hoje. Você tem razão para dizer que você está fazendo isso por falta de conhecimento. Você tem razão para dizer que as coisas que estão acontecendo na sua vida é por falta de conhecimento, é por falta da palavra, é por falta de não saber as Escrituras. Não, você não tem essa desculpa mais. Você não tem essa desculpa mais para não crer no nome santo do Senhor. Para não crer na promessa de Deus, aleluia. Para não crer que Ele ressuscitou e Ele está aqui em nosso meio nessa manhã. E Ele está com os seus ouvidos abertos para dizer: meu filho, eu estou aqui, aleluia. Pode clamar o meu nome, pode se colocar na minha presença. Aleluia, pode crer na promessa. Aleluia, se coloca em pé, mas eu não vou mais para frente. Aleluia. Deixa eu chamar o ministério do louvor. Aleluia. Não vou mais para frente. Versículo. O único versículo. Os últimos versículos nós lemos, versículo 16. O verso número 15 diz assim: Jesus ele aparece para Maria e fala assim: Maria, por que choras? Por que você está chorando?
Mulher, por que choras? A quem busca? Aleluia. Jesus, ele chega em nós nessa manhã dizendo: olha, por que você está chorando ainda? Quem você está buscando? Será que você está buscando Jesus ainda sepultado, ainda na cruz? Qual é a sua confiança nele hoje? Aleluia. Jesus está dizendo para nós aqui nessa manhã: por que você chora? Quem você está buscando? Aleluia. Maria, quando ela ouve Jesus falando, ela acha que é o jardineiro que está ali, e ela diz assim: Senhor, se o Senhor levou ele, me diz quando o Senhor colocou para eu levar ele, para eu levar o corpo dele. Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui nessa manhã, e se você me quiser, eu vou com você para sua casa. Aleluia. 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 Se você quiser, Jesus vai com você para sua casa hoje. Se você quiser, Ele vai transformar a sua semana, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar o seu coração, Ele vai transformar essa terra em luz, Ele vai transformar a tristeza em alegria, Ele vai transformar a porta fechada em porta aberta. Aleluia. Feche teu olho. Feche teu olho. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Feche teu olho. Vamos clamar a Deus. Aleluia. Adora o Senhor. Juntamente com o Ministério do Vamos, já vamos orar, vamos ensinar. Aleluia. Thank you.
Tu és poderoso